Olá, querido aluno, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos continuar trabalhando termoquímica. É importante lembrar que todos os conceitos que iremos trabalhar hoje estão disponíveis no teu cadernão, a partir da página 28. Então, não perde tempo, organiza teu material, pega teu cadernão, teu livro, coloca em cima da mesa e vamos estudar termoquímica. O foco da nossa aula de hoje é entalpia de formação. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, como assim entalpia de formação? Calma, você deve lembrar que existem muitos tipos de entalpia. O primeiro caso a gente chegou a comentar em sala, que consiste na entalpia correlacionada à mudança de fases, correto? Mas existem outras entalpias, como formação, decomposição, combustão, dissolução, neutralização e energia de ligação. Bom, como havia comentado, o nosso objetivo hoje é frisar na formação, mas iremos precisar também de alguns tópicos importantes da mudança de fases. Então, se você não lembra os aspectos importantes da mudança de fases, nós vamos comentar agora. Então, o que eu preciso que você tenha em mente? É que a energia das substâncias sempre vai aumentar gradativamente à medida que ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido, à medida que ela sai do líquido e vai para o estado de vapor. E cada processo desse recebe um nome específico, como você pode observar aqui. Passagem do sólido para o líquido, fusão. Passagem do líquido para o vapor, vaporização. Tudo bem? E note que cada processo desse possui um ΔH maior que zero. Se o ΔH é maior que zero, é positivo. Classifica o processo como endotérmico. Agora, se eu tenho o inverso, por exemplo, a passagem do sólido para o líquido, é possível? Sim, a passagem do líquido para o sólido também é possível. Qual é o nome dos processos? Aqui, vapor para o líquido, liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Bem, mas agora eu estou trabalhando com processos que têm ΔH menor que zero. Se eu tenho um ΔH menor que zero, é negativo e vai classificar o processo como exotérmico. Tudo bem? Então, se você não lembra de algum conceito que eu comentei agora, anote no seu caderno, anote no seu livro ou bata um print da tela, estude, porque isso cai todo ano no Enem, tá? Então, no dia da sua prova, é muito importante que você tenha todos esses conceitos muito claros na cabeça, tudo bem? Para poder fazer uma prova tranquila. Então, olha só, vamos finalmente falar sobre entalpia de formação. Então, para isso, a gente vai analisar um conceito importante que eu coloquei aqui, que diz assim: é a quantidade de calor envolvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no seu estado padrão. Então, eu queria que vocês anotassem esse conceito e grifassem algumas coisas, como quantidade de calor envolvido. Pessoal, se o calor está sendo envolvido na reação, ele pode ser liberado ou ele pode ser absorvido. Se ele é liberado, ele é exotérmico. Se ele é absorvido, ele é endotérmico. Outra coisa importante que deve ser grifada, na formação de um mol. Então, toda vez que eu estou trabalhando com entalpia de formação, ocorre o processo de formação de um mol. Não são 2, nem 3 e nem 4. É apenas um mol de uma substância, ok? Outra coisa importante que a gente deve analisar é quando ele fala aqui, olha, a partir de suas substâncias simples. E o que seriam essas substâncias simples? É toda substância que
contém um conjunto de um único átomo ou é composta por um único elemento químico, substância simples. Mas essa substância simples precisa estar no seu estado padrão. E o que seria esse estado padrão? Bem, é a forma mais simples, mais usual, digamos assim, mais comum de encontrar essa substância. Mas eu preciso de duas características. E quais são elas? Eu preciso que essa substância esteja a uma pressão de 1 atm e também esteja a uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, separei algumas substâncias aqui, substâncias simples. O2, O3, carbono e carbono. Carbono grafite, carbono diamante. Bem, o O2 gasoso consiste no gás oxigênio. Tudo bem? O3 gasoso consiste no gás ozônio. Pessoal, vamos pensar. O que é mais comum? O que é mais falado? O que é mais encontrado? É o gás oxigênio ou é o gás ozônio? Com certeza você me respondeu que é o gás oxigênio. Então, toda vez que eu tenho uma substância no seu estado padrão, a entalpia dela vale 0. Então, por isso eu coloquei aqui, olha, O2 gasoso igual a 0, tá? Então, o oxigênio, o gás oxigênio é a sua forma mais comum, tá? No estado padrão. Professora, e o gás ozônio? Qual seria a entalpia dele? Pessoal, com base nessa tabela, não tem como eu determinar, tá? Quando você estiver fazendo as questões, o elaborador, ele te fornece o valor da entalpia. Você não precisa decorar, mas o que você precisa saber é que é diferente de 0. Tudo bem? É bem verdade que a gente faz tantos exercícios que algumas a gente acaba lembrando, mas não é uma necessidade. Você não precisa decorar os valores, é fornecido. Então, agora vamos analisar o carbono. Pessoal, o carbono, existem basicamente 5 tipos de carbono que variam de acordo com a alotropia. Tudo bem? A gente comentou em sala. Carbono grafite, carbono diamante, carbono grafeno, carbono fulereno e nanotubo. Tudo bem? Então, olha só. Aqui eu separei o carbono grafite e o carbono diamante. Grafite e diamante. Pensa aí, o que é mais comum? O que é mais usual? O que é mais falado? O que as pessoas têm mais acesso? É o grafite ou é o diamante? Com certeza é o grafite. Então, a entalpia do carbono grafite equivale a 0. Já do diamante tem que ser diferente de 0. Tudo bem? Agora, olha só. A gente comentou sobre alotropia e aí é importante você lembrar exatamente o que é a alotropia. Na verdade, é uma propriedade que algumas substâncias possuem de se transformar em diferentes substâncias simples. Então, isso acontece com o oxigênio, com o carbono, com o fósforo, com o enxofre, tudo bem? Para você não esquecer, eu coloquei aqui algumas figuras para a gente analisar. Do carbono, eu coloquei somente o grafite e o diamante. Mas lembre, carbono, grafite, diamante. Existem outros, mas não esqueça que ele pode sofrer o fenômeno da alotropia. E qual é o mais estável? Qual é o mais comum? É o grafite. Tudo bem? Em relação ao enxofre, eu posso encontrar um enxofre rômbico ou monoclínico. Qual é o mais comum? Qual é o mais estável? É o rômbico. Tudo bem? Na verdade, no enxofre, nem até o comum não é tão comum assim, né? Mas saiba que o mais estável nos laboratórios, na indústria, o que é mais comum é o rômbico. Não é muito comum no nosso dia a dia, né? Mas fica aí uma observação para vocês. Então, olha só, vamos analisar agora o fósforo. Existe o fósforo vermelho e o fósforo branco. O fósforo vermelho é encontrado em caixas de fósforo ao redor,
tudo bem? E o fósforo branco, ele foi muito utilizado em guerras. Ilegalmente, o fósforo branco, ele é altamente explosivo. Eu sempre tenho que ter essa substância hidratada, na presença de água, porque a partir do momento que eu vou desidratá-la, ela explode. Então, o que é mais comum, o que é mais usual no nosso dia a dia? É o fósforo presente na embalagem da caixa de fósforo ou é o fósforo que está presente nas guerras? Com certeza é o fósforo vermelho presente na caixa de fósforo, tudo bem? No palito de fósforo. Então, vamos analisar o oxigênio. O oxigênio já foi, né, pessoal? O2, gás oxigênio, O3, ozônio. Mais comum, gás oxigênio. Então, não esquece, eu estou falando mais comum. Então, sempre que é mais comum, tem entalpia igual a 0. Tudo bem? Mas agora, a gente precisa comentar como é que eu vou calcular a entalpia de formação. Então, para isso, a gente vai ler a literatura aqui rapidinho e depois vai para a prática, tudo bem? E ela diz assim: podemos calcular a variação de entalpia de uma reação pela diferença entre as entalpias de formação dos produtos e as entalpias de formação dos reagentes. Então, observa só. Na verdade, aqui ele está te dizendo que tu tens que fazer a soma dos produtos menos a soma dos reagentes, tá bem? Então, coloquei aqui uma reação química geral e aí você teria que analisar comigo. A mais B está antes da seta, então são os meus reagentes, formando C mais D. C e D estão depois da seta, seriam meus produtos. Agora, veja bem, existe um A que está em vermelho, B que está em vermelho, essas letrinhas que estão em vermelho, certo? Essas letrinhas que estão em vermelho vão representar o meu coeficiente estequiométrico. Como assim, professora? É aquele número que aparece antes da substância, na frente da substância, tá? Então, se eu quiser determinar a entalpia dos reagentes, como é que eu vou fazer? Eu vou verificar quanto é a entalpia da substância, e isso vai vir no texto, e eu vou multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, tá? Se tiver 2 reagentes, eu vou fazer isso para os 2 reagentes. Se tiver 3, para os 3. Quantos tiver, tudo bem? Vou somar todo mundo. E aí eu vou obter a entalpia dos reagentes. Como é que eu vou fazer para o produto? É do mesmo jeito. Então, eu vou verificar entalpia dos produtos. Eu vou verificar quanto é a entalpia da substância C. Ele te forneceu lá. E aí, eu vou ter que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Tudo bem? E aí, se tiver 1, 2, 3, 4 substâncias, eu vou ter que somar todo mundo. Feito isso, eu vou calcular a entalpia da reação, o ΔH da reação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar quanto deu lá no produto e vou subtrair de quanto eu obtive no reagente. Beleza? Mas vamos fazer um exemplo para ficar mais claro isso. Então, olha só. Coloquei aqui um tópico importantíssimo para vocês. Lembrar que os valores da entalpia de formação são tabelados. Você não tem que decorar, beleza? Então, olha só. Tenho uma substância aqui no reagente. Tenho o óxido de ferro, beleza? Está reagindo com CO. Quem é o CO? Monóxido de carbono. Está formando ferro mais CO2. Quem é o CO2? Dióxido de carbono. Veja bem que ele te deu a entalpia de formação de cada uma das substâncias, tudo bem? Cada uma das substâncias. Então, vamos montar. Primeiramente, eu vou jogar a fórmula. Somatório dos produtos menos somatório dos reagentes, tá? Coloquei aqui, ΔH. Não se assustem com essa letrinha, significa apenas que é a soma, tudo bem? Somatório dos produtos menos somatório dos reagentes. Então, vamos substituir. No produto, eu tenho ferro. Só que observa só que o ferro, galera, é uma substância simples. Se é uma substância simples, quanto é que vale o ΔH? O ΔH vale 0. Aqui, nesse exemplo, ele te deu que o ΔH vale 0, mas não é
toda a prova que ele te dá que o ΔH vale 0, tá? Você tem que lembrar. Substância simples vale 0. Agora, observa só. Ficaria 0 vezes o coeficiente estequiométrico, que é 2. 2 vezes 0, 0. Nem preciso colocar, tudo bem? Vamos lá. Mas ainda tem substância no produto. Quem é a substância? CO2. Beleza. Quanto é a entalpia do CO2? Menos 94,1 quilocalorias, ok? Então, eu vou multiplicar esse valor da entalpia vezes 3. Olha só. Aqui eu coloquei para exemplificar, né, do ferro, mas vocês não precisam colocar. E aqui já entrou o meu CO2, 3 vezes menos 94,1. Agora, vocês vão colocar o menos da fórmula, coloquei aqui até em vermelho para te não esquecer. E agora eu vou analisar o meu reagente. Quem é que está no reagente? Eu tenho o óxido de ferro. Quanto é a entalpia dele? Tá bem aqui a primeira, tá? 196,5. Então, quanto é o coeficiente estequiométrico? 1. Então, vamos multiplicar. 1 vezes menos 196,5. Tudo bem? E agora, ainda tem uma outra substância no reagente? Sim, tem o CO, monóxido de carbono. Quanto é a entalpia dele? Vou verificar bem aqui, olha. Menos 26,4 quilocalorias. Quanto é o coeficiente estequiométrico? 3. Então, vamos explicar. 3 vezes o valor da entalpia. Tudo bem? Vou fazer as operações matemáticas. Primeiro faz do produto, depois faz do reagente. E aí, depois você faz a operação. Subtrai, tudo bem? Subtrai ou soma, dependendo do sinal. Então, olha só. Eu vou obter o valor de menos 6,6 quilocalorias. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo. Olha só, ele deu... uma coisa importante, galera. Aqui eu já sabia que a reação estava balanceada, tá? Então, eu não analisei. Mas antes de fazer, você vai ter que verificar se está balanceado ou não. Mas só para confirmar, olha só. Aqui no reagente eu tenho 2 ferros. No produto eu tenho 2 ferros. Tudo bem? Agora vamos analisar o carbono. No reagente tem 3 carbonos. No produto tem 3 carbonos. Oxigênio. Tem 3 aqui, mais 3 aqui, 6. E aqui, galera, isso só no reagente, né? E aqui, 3 vezes 2, 6. Tá balanceado, beleza?